Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta para mais um módulo de estudo, onde nesse encontro vamos dar início à segunda parte do nosso conteúdo anual. Encerramos a primeira parte, referente ao primeiro semestre, referente à parte térmica do segundo ano da física, e agora a gente começa assunto novo. Vamos começar com a introdução à óptica geométrica nesse encontro, ok? Então vamos lá. Se falarmos propriamente na óptica geométrica, vamos dar uma noção sobre o espectro eletromagnético. Esse é um assunto que será melhor estudado no terceiro ano, mas aqui teremos uma noção geral sobre o seu significado. O espectro eletromagnético é uma escala de radiações eletromagnéticas. Nele estão aqui representados 7 tipos de ondas eletromagnéticas. As ondas de rádio, em que se engloba sinais de TV, o seu rádio, quando você sintoniza uma rádio FM ou AM, os rádios comunicadores, como os rádios amadores, dos caminhões, dos aviões e etc. As micro-ondas, onde está embutido aí o nosso sinal sem fio de internet, de celular propriamente dito, as comunicações via satélite, também é dentro das micro-ondas que chega o sinal para a nossa TV, através da antena, e o seu forninho de micro-ondas que você tem na sua casa aí para descongelar seus alimentos ou para esquentar o seu leite. Tudo bem? O infravermelho, que o exemplo um dos mais comuns é o sinal do seu controle remoto, quando você controla a sua TV, o seu aparelho de som ou qualquer outra coisa, onde o controle remoto precisa ser apontado na direção do objeto, ele trabalha com um sinal de infravermelho. Okay? O infravermelho, ele também, apesar dele não ser visível a olho nu, mas ele pode ser detectado por alguns equipamentos, como algumas câmeras de celular, algumas máquinas fotográficas. Quando você aponta o seu controle remoto e dispara ele na direção da câmera do seu celular, é possível você ver o seu controle acendendo como se fosse uma lanterna. Mas isso só é perceptível na lente da câmera, não a olho nu. O infravermelho ele também pode ser usado, por exemplo, em tratamento de saúde. Para dores musculares, usa-se algumas lâmpadas vermelhas que emitem essa radiação infravermelha que serve para aliviar a dor, para ativar a circulação sanguínea e outros tipos de tratamentos terapêuticos. A faixa da luz visível, essa é a razão de falarmos no espectro eletromagnético, porque a luz é o objeto de estudo da óptica. Então a gente fala no espectro eletromagnético porque a luz é uma das faixas do espectro eletromagnético. O ultravioleta também não é visível a olho nu, mas pode ser sentido. Quando você fica exposto ao sol e sente o sol queimando, o bronzeamento, por exemplo, se dá por raios ultravioletas, o que pode ser saudável até um certo ponto, mas também, se exagerar, pode ser prejudicial à saúde, podendo causar, inclusive, o câncer de pele. Os raios X, que logo após o ultravioleta, eles também são invisíveis, claro, somente a luz visível, somente o espectro de luz é perceptível a olho nu, nenhuma outra onda é perceptível, mas está aí presente e extremamente utilizado desde a sua descoberta nas tiradas de radiografias e outros tipos de tratamento aí, em que se precisa desse nível de energia oferecido por essa radiação. E na extremidade final do espectro, os raios gama, que tem a maior frequência e, em contrapartida, o menor comprimento de onda. Mas, dentro do espectro eletromagnético, é a radiação mais energizada, é a que transporta a maior quantidade de energia
ok? Tanto que esse tipo de radiação aí que as pessoas são expostas aí se, por exemplo, ocorrer uma explosão nuclear, uma bomba atômica for lançada, você vai ser exposto a esse tipo de energia, a esse tipo de onda eletromagnética. E perceba na nossa figura, nós temos aqui a partir, logo após a luz visível, entra numa faixa chamada de radiação ionizante e anteriormente radiação não ionizante. O que isso quer dizer? Que da luz visível para trás, em termos de espectro eletromagnético, nenhuma dessas radiações são consideradas prejudiciais à saúde, perigosas. Apesar que no seu forno de micro-ondas não se aconselha você, por exemplo, tentar ligar o seu forno com a porta aberta e colocar a mão lá dentro que você vai se queimar. Tá? Mas, de um modo geral, essa parte das ondas eletromagnéticas, elas não são nocivas à nossa saúde. Em contrapartida, do ultravioleta para frente, elas são consideradas radiações ionizantes. Elas alteram o nosso nível celular. Por isso, do excesso de raios ultravioleta causar câncer. É uma alteração nas suas células, assim como raios X e raios gama. Mas eu tiro uma radiografia e não fico doente por isso? A exposição a um raio-x na radiografia é extremamente rápido. Né? Todos que alguém já tirou um raio-x sabe que é só uma piscada ali na máquina, é como tirar uma fotografia, é muito rápido e a quantidade de radiação liberada é muito baixa. Apenas o suficiente para atravessar o corpo e fazer o registro das suas partes internas aí na chapa. Tá? Claro que se você deixar esse raio-x aberto por muito tempo, também vai causar danos, porque ele é uma radiação ionizante. Tá? Mesmo a máquina de raio-x, que é uma exposição rápida e de baixa intensidade, mulheres gestantes não são aconselhadas a tirarem raio-x, porque o seu bebê em formação pode sofrer danos com essa descarga de raio-x sobre ele. Tudo bem? Então, é só uma ideia geral do espectro eletromagnético, porque o nosso objeto de estudo é a luz, né, a luz visível, e ela é parte dessa família de ondas eletromagnéticas. Tudo bem? No mais, maiores detalhes sobre esse assunto vocês terão no terceiro ano. Vamos adiante. Agora sim, dando introdução à óptica geométrica, né? Relembrando que a luz é a fração do espectro eletromagnético capaz de sensibilizar os olhos, então é a única onda eletromagnética daquele grupo que é visível a olho nu. E aí nós vamos conceituar o raio e o feixe de luz. O raio de luz ele é um conceito estritamente teórico, porque de uma fonte de luz, na prática, não é possível você extrair um único raio de luz de uma fonte luminosa. Ela sempre vai te entregar um facho luminoso, um feixe luminoso. Esse feixe, teoricamente para nós, é um conjunto de raios de luz. Então, se o raio de luz individualmente é só teórico, por que ele existe? Porque é mais fácil de estudarmos o comportamento da luz pegando como representante um único segmento de reta, para facilitar exatamente o estudo geométrico do comportamento da óptica, do comportamento da luz. É um segmento, a representação é um segmento de reta devidamente orientado. Por quê? Para sabermos onde está a fonte de luz e para onde essa luz pretende chegar. Então, um raio de luz no singular é um conceito teórico. Na prática, você nunca vai perceber a presença de um único raio de luz. Já o feixe de luz, que é considerado um conjunto de raios de luz, partindo todos esses raios de uma mesma fonte, os feixes luminosos se classificam pela sua forma geométrica. Primeiro, o cônico divergente. Cônico porque ele tem visualmente a forma de um cone. E divergente porque, partindo da fonte,
ele abre os seus raios, ele se esparrama, que seria a condição mais simples, mais comum de qualquer ponto luminoso, ele emite luz para todos os lados. O segundo modelo seria um feixe cônico convergente. Aqui temos a fonte luminosa e os seus raios se concentram num único ponto. Não necessariamente que essa aqui seja a nossa fonte luminosa. Isso aqui, por exemplo, pode ser uma lupa, uma lente de aumento. Se você já brincou de pegar uma lupa e queimar alguma coisa com a luz do sol, por quê? Porque a luz do sol chega cobrindo toda a área da nossa lente e, dado o seu comportamento óptico, que também será estudado mais adiante, essa lupa tem o poder de pegar todos os raios de luz que chegam na sua área e direcioná-los para um único ponto, fazendo uma convergência desse feixe luminoso. E o terceiro modelo é o cilíndrico paralelo, que significa que todos os raios são paralelos entre si. Eles não vão se cruzar, eles não partiram de um único ponto luminoso, como acontece aqui no cônico divergente, e daqui se esparramam pelo ambiente, e também não convergem para um mesmo ponto. Do jeito que eles saem da fonte, eles seguem seu caminho paralelamente. Exemplo prático disso daqui, um holofote luminoso ou um raio laser, que consegue emitir então o seu feixe luminoso de forma paralela, de forma cilíndrica. Tudo bem? As fontes de luz. Nós temos vários tipos de fontes de luz, mas separando todas em grupos que tenham a mesma característica, temos apenas dois tipos de fonte de luz. O primeiro, a fonte primária ou corpo luminoso. São todos os corpos que possuem luz própria e não dependem de outra fonte para serem vistos. Como isso acontece? Ou que exemplos podemos dar? Aqui alguns exemplos. O nosso Sol, que é, assim como todas as estrelas do universo que a gente enxerga à noite, são corpos luminosos, têm luz própria. O Sol, através de suas explosões nucleares na sua superfície, emite luz para toda a sua região, toda a sua volta, né? Então, ele é uma fonte primária de luz. Aqui, com o fundo das estrelas, que todas são fontes primárias, temos aqui um cometa ou um meteoro, que, dado o seu movimento e a sua liberação de gases, acaba emitindo luminescência. Então, essa luz é proveniente do próprio cometa. Uma chama, um fogo, também emite luz própria, devido à reação química, devido à combustão, devido à queima da sua matriz combustível, seja o pavio da vela, seja combustível sólido, seja combustível líquido, enfim, seja qual for a fonte que está pegando fogo, o fogo é uma fonte primária de luz. O vagalume, assim como outros animais na natureza, tem o poder da luminescência. Através de uma reação química que ocorre no seu abdômen, ele consegue, então, emitir luz. Isso geralmente ocorre quando ele está no período de acasalamento. Então, ele emite luz para atrair a fêmea para o namoro. As lâmpadas em geral, sejam elas incandescentes, luminescentes, fluorescentes, lâmpadas de LED, qualquer que seja a lâmpada, uma vez acesa, ela é uma fonte primária. A luz é emitida dela própria. Claro, temos que tomar o cuidado com o conceito de que a energia que está sendo transformada em luz não é da lâmpada, é da rede elétrica. Tá? A lâmpada é um elemento transformador de energia, está transformando energia elétrica em energia luminosa. Mas essa luz, depois de transformada, é emitida através da própria lâmpada. Então ela é sim uma fonte primária enquanto estiver acesa. Uma vez apagada, ela entra para o segundo grupo, que é a chamada fonte secundária ou corpo iluminado. Ou seja, são todos os corpos que dependem
de outra fonte para serem vistos. E aí, tudo aquilo que não tem luz própria entra nesse segundo grupo. Então, obviamente, é um grupo muito maior. Tá? Mas só alguns exemplos. Os animais em geral, né? Claro, exceto aqueles que têm luz própria, mas todos os demais, para serem vistos, precisam estar iluminados por alguma fonte. Toda a natureza de uma forma geral, todos os objetos inertes à nossa volta, e a inspiração dos românticos, né? Ao contrário de que alguns acham, a luz da lua não é dela. Ela é só um reflexo da luz do sol. Né? Acredito que todos tenham esse conhecimento. Mas se alguém achava que a luz da lua era emitida por ela própria, ela é só um espelho do sol. Né? Ela funciona como um espelho. Ela reflete a luz solar e assim nós a enxergamos. Tanto que, quando a gente vai ver mais adiante, quando ela se esconde na sombra da Terra, né, que a Terra fica na frente do Sol, ninguém vê a Lua. Então, prova que ela não tem luz própria. Ok? Ainda classificando os tipos de fontes de luz, há uma outra classificação que não é em relação a ser primária ou secundária, mas em relação às suas dimensões físicas. Fontes de luz pontuais e extensas. Uma fonte de luz pontual tem dimensões desprezíveis em relação ao ambiente considerado. Os raios de luz emitidos têm origem nesse ponto. Então, fonte de luz pontual, o nome sugere, é um ponto de luz. E uma fonte de luz extensa é composta de vários pontos ou de várias fontes pontuais. Portanto, ela tem dimensões que não podem ser desprezadas em relação ao ambiente que ela ilumina. E seus raios emitidos têm vários pontos de origem. Então, aqui nós temos, por exemplo, uma fonte pontual, que é um único ponto de luz, que emite luz a partir desse ponto para todos os lados, mas separando em particular dois raios de luz, e tendo no caminho um chamado corpo opaco, daqui a pouco a gente define melhor, mas adiantando, o corpo opaco é qualquer objeto que bloqueia a passagem de luz. A partir desse bloqueio, ele cria uma região de sombra, ou seja, esse ponto de luz não consegue emitir nenhum raio de luz que atinja essa região aqui. Porque a gente vai ver mais adiante, mas também adiantando, a luz ela se propaga sempre em linha reta. Ela não vai fazer essa curva para iluminar esse outro lado do nosso obstáculo aqui. Em contrapartida, a fonte extensa, veja que ela tem uma dimensão considerável em relação ao nosso obstáculo, praticamente do mesmo tamanho. Portanto, como ela emite luz de todos os seus pontos, de uma extremidade, ela vai emitir um raio passando na lateral do obstáculo e esse mesmo ponto emite outro raio que passa pelo outro lado do obstáculo, o que deveria formar uma sombra. Porém, o outro extremo da nossa fonte emite um raio que atinge essa região que o outro ponto não conseguiu atingir. Então perceba, observe esse triângulo aqui, ó. Percebe? A base desse triângulo, esse ponto luminoso não consegue iluminar essa região. Contudo, essa extremidade consegue iluminar essa parte da base triangular. Porém, nenhum ponto da nossa fonte consegue atingir esse centro aqui, ó, que é onde está, então, a sombra. A sombra é a região onde nenhum raio de luz consegue chegar. Mas você cria um anel semi-iluminado. Tá? Não é completamente iluminado, porque não são todos os raios da fonte que atingem essa região. Então você tem uma região chamada de penumbra, que também vai ser detalhada mais adiante. Ok? E para encerrar esse primeiro vídeo,
introdutório à ótica, o último ponto que vamos falar aqui nele são os meios ópticos. O que são os meios ópticos? Um meio óptico transparente é todo aquele que permite a propagação regular da luz, possibilitando a visão nítida de um objeto visto do outro lado desse meio. Por exemplo, um vidro transparente, um vidro da janela de um carro, para-brisa de um carro, o box de um banheiro. Você consegue ver o objeto do outro lado de forma nítida e regular. Então, isso é graças ao chamado meio transparente, que permite que a luz passe por ele sem perturbar a sua visualização do outro lado, por assim dizer. O outro meio é o translúcido, em que ele permite a passagem da luz, porém não de forma regular. A luz passa e se torna irregular do outro lado. E aí, objetos vistos através dele não terão nitidez. Então, um material translúcido, alguns vidros foscos, ou chamados vidros jateados de areia, não sei se alguém já ouviu esse termo, ele permite que a luz passe, porém você não tem uma clareza do que você está vendo do outro lado. Alguns boxes de banheiro usam desse tipo de material translúcido para evitar que alguém esteja tomando banho e outra pessoa que entra veja em ricos detalhes a pessoa tomando banho do outro lado. Algumas janelas de casa têm essa característica. Às vezes você tem na sua casa uma janela de vidro que passa a claridade, mas você não enxerga nada do outro lado, você não vê com clareza o que está do outro lado. Então é chamado material translúcido ou um meio translúcido. E por último, o opaco, que foi citado no slide anterior lá, na formação da sombra e da penumbra. Então, o meio opaco é aquele que não permite que a luz passe por ele. É um obstáculo à passagem da luz. Uma porta de madeira, uma parede de tijolo, enfim, a folha do seu caderno, se você olhar através, você não vai enxergar do outro lado. Apesar que existem, não sei se vocês devem se lembrar da infância, quando usávamos caderno de desenho, entre as folhas comuns, havia as chamadas folhas de manteiga, de papel manteiga, ou de papel vegetal. Ela tinha essa característica de ser translúcida, que servia bem para a gente copiar figuras. Quando você colocava esse papel em cima de uma figura, você conseguia ver bem o contorno. Mas se você olhasse através dela, ela deixa passar parte da luz, mas não se enxerga nada do outro lado. Ok, pessoal? Então, eu dou por encerrado esse primeiro vídeo, para ele não ficar muito extenso, e a gente dá continuidade num outro vídeo. De qualquer forma, não deixem de acompanhar o seu plano de estudo, a sua carta de navegação, e vá fazendo as atividades na medida que estão orientadas lá na nossa sala virtual. Ok? Aquele abraço e até o próximo encontro ou o próximo vídeo.